Bem-vindos ao Apoio Manual e hoje a aula é de História. O nascimento da República no Brasil. Começando pelo conceito de república, surgiu na Roma Antiga como para atender os interesses e as necessidades dos cidadãos, como algo público para todos. Esse conceito, no século XVIII, se uniu com a Revolução Francesa, que desenvolveu a ideia de liberdade e dos direitos dos próprios cidadãos. Na política brasileira, a gente tem vários direitos e vários aspectos que foram trabalhados durante a República, que foi proclamada com base em uma união entre a elite, que era o povo rico, e o exército. A ideia de criar uma república já estava presente em outros movimentos, como as conjurações mineira e baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, entre outros aspectos. Mas o movimento realmente ganhou força com a ascensão dos cafeicultores, que eram aqueles proprietários de café. Em 1870, o Manifesto Republicano foi criado como uma forma de criticar o caráter centralizador da monarquia, como forma de defender uma província e um estado teriam uma autonomia em relação ao todo. Esse é o princípio federativo. E também uma espécie de Maria vai com as outras. O Manifesto Republicano também indicou que se criasse uma República do Brasil, ele teria mais facilidade de se encaixar no cenário do mundo todo. Vários aspectos promoveram com o declínio da monarquia para assim a República entrar em ascensão. A modernização da região Centro-Sul, porque antes o centro de verdade era o Nordeste, por produzir cana-de-açúcar, e o Rio de Janeiro, porque concentrava a família real, e também as camadas médias e a burguesia cafeeira terem surgido. O grupo de cafeicultores do Vale do Paraíba, principalmente Fluminense e Paulista, que era o grupo de cafeicultores antigos, eles eram responsáveis por meio que sustentar a monarquia, porque a monarquia dava capital para os cafeicultores do Vale do Paraíba, e o Vale do Paraíba devolvia o dinheiro da produção do café. No caso do Oeste Paulista, que é o novo grupo de cafeicultores que surgiu depois, eles obtinham capital a partir de investimentos externos, principalmente dos ingleses, e eles defendiam muito o federalismo, que era simplesmente o seguinte: nós somos uma união de todos os estados, mas cada estado tem sua autonomia. Então a gente tem o Vale do Paraíba dependente do capital da monarquia, e a gente tem o Oeste Paulista que surgiu com base no capital externo dos ingleses. No caso da igreja, que era outra financiadora da monarquia, foi simplesmente o seguinte: o padroado foi um acordo que foi criado há mais tempo do que a criação da república, que era a igreja deveria se submeter às ordens da coroa. Com base no pensamento iluminista, estudiosos desenvolveram uma teoria: por que a igreja manda tanto no Estado? E então a igreja, com o objetivo de ganhar mais poder e se sobressair por essa questão de que a igreja é fraca, ela falou: a gente vai introduzir os eclesiásticos maçônicos. O que é isso? A elite, a pequena porcentagem da elite brasileira era formada por católicos e por maçônicos. Então, os católicos começaram a ficar um pouco incomodados com a presença dos maçônicos no poder político. Então, Dom Pedro II começou a desobedecer algumas leis desenvolvidas pelo Papa, e isso afastou a igreja da monarquia. Então, esse afastamento foi provocado principalmente porque a monarquia não queria satisfazer os desejos da igreja, que iam elevar a igreja, e a igreja não queria satisfazer os desejos da monarquia, porque ia elevar a monarquia. Os filhos das elites não queriam trabalhar no exército porque era o baixo salário, porque eles eram tratados como marginais, porque demorava para você evoluir de posição, entende? Então não era mais uma questão de eu vou honrar meu país, não, é porque não tá dando lucro. Então, quando a Guerra do Paraguai aconteceu, mais ou menos antes da criação da República, simplesmente o exército ganhou força. Então eles começaram a pensar: a gente tem que entrar para a política. Por quê? Porque agora a gente tem poder. Então a gente tem os cafeicultores do Vale do Paraíba se tornando obsoletas em relação ao Oeste Paulista, porque o Oeste Paulista não sustentava a monarquia e estava crescendo. A gente tem o afastamento da igreja com a monarquia, porque a igreja não queria obedecer à monarquia, porque senão ela ia cair. E a gente tem a questão militar. Os militares, depois da Guerra do Paraguai, pensaram: a gente tem direito de se candidatar à política. Ainda teve em 1888 a abolição da escravatura, e aquela elite que sobrevivia vendendo os escravos, os proprietários de escravos, não tiveram nenhuma indenização. O golpe de 15 de novembro, que foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca marchou em direção ao Ministério da Guerra. Seu objetivo não era derrubar o império, não era derrubar a monarquia toda. Seu único objetivo era derrubar o chefe de gabinete, o Visconde Ouro Preto. Só que uma vez que chegaram lá, já era, não deu. Aí o Império não quis arcar com as consequências e nem arcar com a briga e falou: não, criem a república de vocês, porque eu tô lascado.
A Primeira República, denominada República da Espada, ela foi totalmente governada em seu período inicial pelos militares, principalmente porque eles, em colaboração com a elite, as elites que estavam ali, né, começaram a proclamação da República. Sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, foram criadas algumas leis iniciais para adaptar a antiga Constituição. Foi o fim das assembleias provinciais, o presidencialismo, a transformação do Estado laico, também teve a volta da família real para a Europa e a naturalização de alguns imigrantes. Porém, anos depois, mais ou menos em 1889, não muito distante, o Congresso Nacional Constituinte foi formado, que era literalmente o seguinte: os donos, os representantes das elites mais poderosas no Brasil era quem tomava as decisões do país. Foi denominada assim porque em 1891 eles puseram em vigor a Constituição. Ela assegurava coisas como educação pública, divisão dos três poderes, o presidencialismo, que é quando tem um presidente eleito de 4 em 4 anos, o voto direto e universal para maiores de 21 anos, que não sejam mendigos, analfabetos, mulheres ou soldados, que era a maioria da população, então faz sentido. A criação do Estado laico, o fim da pena de morte, a liberdade religiosa, várias coisas que até hoje são utilizadas. Mas o presidente Marechal Deodoro e o vice Floriano Peixoto só foram eleitos por causa do Congresso Nacional Constituinte. Ou seja, aqueles que eram os mais poderosos eram quem davam a palavra final. Por exemplo, a gente podia ter presidente X eleito por todo mundo. Se presidente Y fosse eleito pelo Congresso Nacional Constituinte, ia ser presidente Y. O primeiro nome do Brasil foi República dos Estados Unidos do Brasil, que era para parecer mais com o povo, né? Principalmente porque os Estados Unidos eram uma grande potência, tanto na época como atualmente. Foi o seguinte, Marechal Deodoro colocou o Rui Barbosa como ministro da Fazenda. O Rui Barbosa simplesmente falou que para investir mais na indústria era preciso emitir mais dinheiro. Por quê? Porque a moeda do Brasil não circulava muito. Daí o dinheiro emitido foi desviado para ações na Bolsa de Valores, o que deu uma queda na economia, principalmente por causa do surto inflacionário e por causa do mercado especulativo de compra e venda. Todos esses fatores unidos fizeram com que a economia do Brasil despencasse. Então, é denominada política do encilhamento, que foi a política adotada para reverter a situação, que simplesmente foi reter qualquer tipo de investimento. Você não podia investir em nada. Por quê? Porque se você investisse em alguma coisa, você ia gastar a moeda que estava sendo emitida e pronto, acabou tudo. Aí, essa crise econômica, junto às dificuldades políticas enfrentadas por Marechal Deodoro, principalmente porque o Congresso Nacional Constituinte falava: não tô gostando do seu governo, não. O Congresso Nacional Constituinte dissesse que estava errado. Então, Marechal Deodoro saiu do poder e entrou Floriano Peixoto. Porém, nas eleições de 1894, Prudente de Moraes venceu as eleições e olha que coincidência! Ele era chefe de uma das elites mais poderosas do Brasil, a elite do Oeste Paulista, a elite cafeira. Simplesmente o homem foi e pegou todos os recursos públicos que era para a população e usou para interesse próprio. Então, outra questão foi simplesmente que as leis criadas por ele não cobriam a população, mas sim seus próprios interesses. Durante o período do governo de Prudente de Moraes, a gente tem o desenvolvimento do clientelismo, que é mais ou menos o início da compra de voto, entende? Por quê? Porque ele oferece emprego aos apoiadores deles, ele também utiliza verbas públicas, que são da própria política, e também realizava empréstimos para atender seus próprios interesses. A política dos governadores era simplesmente o seguinte: se candidato X apoiava o presidente mandava os coronéis, daí vem o nome coronelismo, ameaçarem a população para votar em candidato X. Por quê? Porque candidato X apoia o presidente. Então, o presidente ordena que os coronéis, dentro do coronelismo, ameacem aqueles que votam para votar em candidato X. Nesse mesmo período, surgiu o desenvolvimento da política do café com leite, que era simplesmente uma frente de todas as mais potentes elites do Brasil, que dominaram o cargo de presidente, o cargo de ministro na fazenda, todos esses que tinham mais dinheiro dominaram esses cargos, e aí eles tinham o poder de utilizar todo o recurso público em interesse próprio. A proteção do café foi literalmente o seguinte: com o aumento da produção no exterior, os preços abaixaram, e aí o negócio que era do Brasil começou a decair. E não podia decair, porque literalmente quem governava o Brasil era quem vendia café. Então, comprar todo o estoque de café dos outros, o estoque dos outros esgotou, e aí o Brasil voltou a vender mais que os outros. É isso o assunto de história. Um beijo, galera. E dê uma boa nota e se inscreve no canal.